Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E aqui, para começarmos o nosso vídeo, eu vou trazer algumas perguntas impressionantes. Por exemplo, Paulo era solteiro, casado, divorciado ou viúvo? Então, pessoal, muita gente quer saber essas questões religiosas e culturais e também familiar do apóstolo Paulo. E esse assunto é muito burocrático, é muito sistemático, até porque eu sei que você que está me assistindo agora é um líder ou uma líder, um pastor ou uma pastora, e precisa saber desses detalhes. Portanto, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Entretanto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like, curtir os meus vídeos, divulgar o meu canal, para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça também de ativar o sininho, porque eu vou fazer vários vídeos, inclusive vídeos sobre o apóstolo Paulo. E eu prometo que eu vou deixar detalhes que a maioria nunca ouviu falar. Então, se você realmente quer entender sobre esses assuntos burocráticos, sobre o apóstolo Paulo, fique comigo assistindo esse vídeo. Porém, pegue o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos, lembrando que esses detalhes têm sentidos dos originais hebraico, aramaico, gregos, latins, sumerianos. Então, meu amigo, somente nos livros mais antigos do mundo você pode conseguir esses detalhes que estão aqui no meu rascunho. Eu lembro também que no outro vídeo eu falei que o apóstolo Paulo era pequeno, baixo e feio. Você sabia disso? Que o apóstolo Paulo era pequenininho de estatura, ele era gordinho, segundo a história, e era bem feinho. O apóstolo Paulo diz o seguinte: as minhas cartas são poderosas, mas a minha presença é menosprezível. Então todo mundo, quando lia a carta do apóstolo Paulo, ficava impressionado com tanta sabedoria, com tanta capacidade espiritual. Mas, quando o apóstolo Paulo chegava, todo mundo menosprezava, porque realmente o apóstolo Paulo era bem pequenininho, como Zaqueu, tá bom? E também bem feinho. As pessoas achavam que o apóstolo Paulo era um homem lindo, não é verdade? E ali estava aguardando na igreja e de repente chegava aquele pregador pequenininho e aí, segundo o apóstolo Paulo, ele era desvalorizado por causa do seu tamanho, da sua estatura, tá bom? Então, esses detalhes eu deixei no outro vídeo, mas eu estou complementando aqui para você entender que existem muitos detalhes sobre o apóstolo Paulo que você precisa entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi o segundo homem que morreu 3 vezes na Bíblia. O primeiro homem que morreu 3 vezes foi Jonas, da baleia. Exatamente. Jonas morreu quando criança, com dor de cabeça. Depois Jonas morreu no ventre da baleia. E depois Jonas morreu com a morte natural, com 70 anos de idade. Assim também o apóstolo Paulo morreu 3 vezes. 2 vezes apedrejado e a última vez ele morreu decapitado em Roma. Tá bom? Esses assuntos, meus amigos e minhas amigas, é para título de informações e nível de conhecimento. Tá bom? Porque quando você for pregar esses detalhes, você tem que explicar que são detalhes históricos. Porque se alguém não conhecer esses detalhes, vai dizer que você é um herege. E aí vai criar um grande problema. Não é verdade? Vamos agora, pessoal, continuar aqui falando sobre o apóstolo Paulo. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele era da descendência de Benjamim. Então o apóstolo Paulo é filho por descendência de Saul. Você conhece Saul, o primeiro rei de Israel? Exatamente. Saul era filho de Quins. E Saul gerou Jonatas. Jonatas gerou Mefibosete. Todo mundo conhece a história. Mefibosete
da cidade de Lodebar. Exatamente. Mefibosete gerou várias descendências, e dessa descendência de Mefibosete nasceu Ester, lá na Babilônia. E de Ester, juntamente com Assuero, porque Ester casou com Assuero. Todo mundo conhece a história. E aí gerou Ciro, o Grande. Você conhece a história de Ciro, o Grande? Exatamente. Segundo a história, Ciro, o Grande, de Isaías. Isaías fala, meu ungido Ciro. Então, esse Ciro é filho de Ester com Assuero. E aí, através de Ciro, gerou o pai do apóstolo Paulo. E foi dessa descendência que nasceu o apóstolo Paulo. Olha que legal, pessoal. Eu estou trazendo a genealogia do apóstolo Paulo desde Saul até o Novo Testamento. Isso é muito legal, porque tem muita gente que não sabia que Paulo era filho de Saul, por descendência. Isso é muito legal, porque tem até aquela história que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque no Antigo Testamento, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, perseguiu Davi. E no Novo Testamento, Saulo, ou Paulo, perseguiu Jesus. Jesus é filho de Davi. E Paulo é filho de Saul. Então, é uma briga hereditária, podemos dizer assim, não é verdade? É uma briga que vem de vários anos. E aí, no Novo Testamento, Jesus ganhou essa batalha. Porque Jesus chegou e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus esporões. Aqui Jesus estava dizendo, Paulo, a partir de hoje você é um cavalo. Esporões é a espora que põe nos pés. Jesus falou, a partir de hoje você não vai reivindicar contra os meus esporões. Você será o meu modelo de pregação, o meu automóvel, tá bom? Para não dizer o meu burro de carga, tá bom? É isso que os originais em grego apresentam. O apóstolo Paulo se tornou um animal, podemos dizer, uma pessoa, um automóvel, para transmitir a palavra de Deus. Tá bom? É por isso que Jesus fala, hoje, Paulo, você não vai poder recalcitrar, não vai poder reivindicar contra as minhas esporas. Aquilo que se coloca no pé do montador, do vaqueiro. Quando o vaqueiro monta em um cavalo, ele coloca a espora nos pés para furar a barriga do animal. Então, Jesus falou que Paulo iria sofrer muito, porque os esporões de Jesus estariam furando os lados do apóstolo Paulo. Tá bom? Isso é bíblico, você sabe que todas as vezes que o anjo do Senhor desce na história da Bíblia, ele toca na quinta costela, porque é aqui que Deus coloca as esporas para o crente ficar mais esperto. Não é verdade? Vamos então, pessoal, continuar falando sobre o apóstolo Paulo. Eu quero antecipar também que não adianta você dizer que esses detalhes é heresia, tá bom? Esses detalhes é bíblico, é histórico, mas se você não conhecer a história, para você que é indouto, acha que tudo é heresia. Pessoal, não é heresia, é história, tá bom? Você vai pregar esses detalhes para pessoas intelectuais. Não adianta você conversar esses detalhes com pessoas que não foram chamados para a área do conhecimento. Porque tem pessoas que foram chamados para a área da oração. Então deixa ele na oração, porque ele já está salvo. Agora, se você foi chamado para a área do conhecimento, aí você tem que se desdobrar no conhecimento, tá bom? O próprio Jesus falou, não dei as pérolas aos porcos. Porque tem pessoas que não adianta você lançar pérolas para ele, tá bom? Ele vai pisar nas pérolas. Ele já está salvo, deixa ele salvo na oração, no entendimento dele. Agora você que está me assistindo, foi chamado para a área do conhecimento, e aí você precisa realmente entender que por detrás da Bíblia existem detalhes que ninguém nunca falou no Brasil, tá bom? E é exatamente isso que eu trago aqui nos meus vídeos, para que você tenha mais conhecimento. Lembre também que eu sou aluno, o mestre, na verdade, é o Senhor Jesus. Então, meu amigo, vamos continuar falando sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Fariseu. Então o apóstolo Paulo estudou em Jerusalém e se tornou um fariseu. Um fariseu era consagrado aos 30 anos de idade. Então, com 30 anos de idade, Paulo foi consagrado como fariseu. Tem algumas pessoas que dizem que Paulo foi consagrado
com 18 anos. Existem até livros antigos que provam essa ideia. Mas a ideia cultural é que o apóstolo Paulo fosse consagrado aos 30 anos de idade. Tá? Outro detalhe aqui. O apóstolo Paulo tinha um irmão. Lá em Romanos, capítulo de número 16, fala sobre o irmão de Paulo, que possivelmente se chamava Rufo. Tá bom? Lá em Atos 23, também fala da irmã do apóstolo Paulo e também fala do sobrinho do apóstolo Paulo. Atos 23, tá bom? Mas a história diz que o apóstolo Paulo era mais novo que Jesus. Então, Jesus era mais velho do que o apóstolo Paulo 10 anos. Entendeu? O apóstolo Paulo era mais novo que Jesus 10 anos. Jesus era mais velho do que o apóstolo Paulo 10 anos. Jesus morreu com 33 anos. Na época em que Jesus morreu, com 33 anos, o apóstolo Paulo tinha 23 anos. E aí, 5 anos depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo. Possivelmente com 28 ou 30 anos de idade. Tá bom? Então, Paulo se converteu ao cristianismo com aproximadamente 28 a 30 anos de idade. 5 anos depois da morte de Jesus, Paulo se converteu ao cristianismo. Isso aqui, pessoal, são pérolas. Pegue a caneta, pegue o papel, faça as suas anotações. Tá? Outro detalhe. O apóstolo Paulo, na verdade, tinha profissão. Ele era feitor de tendas. Então, o apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, como eu já falei, da descendência do rei Saul. Mas o apóstolo Paulo foi criado em uma cidade da Cilícia. Tá bom? E então, lá nessa cidade, o apóstolo Paulo conseguiu uma documentação que provava que ele era romano. Então é por isso que ele é chamado Paulo de Tarso, ou seja, Saulo de Tarso. Por que Saulo de Tarso? Porque Tarso era a capital da Cilícia, que era uma cidade capital romana. É por isso que o apóstolo Paulo tinha várias nacionalidades. Ele era romano, ele era grego e ele era judeu. Segundo a história, o pai do apóstolo Paulo foi para uma guerra com os gregos e com os romanos. E aí, nesta guerra, ele construiu bastante tendas, porque o pai do apóstolo Paulo era feitor de tendas, com pele de animais. Era barracas para que o povo ficasse ali aguardando as grandes batalhas, tá bom? Então, em uma dessas guerras, o pai do apóstolo Paulo, juntamente com Paulo, fez várias tendas e foi homenageado pelo Império Romano e pelo Império Grego. E o pai do apóstolo Paulo recebeu uma medalha e também o pai do apóstolo Paulo, que era judeu, recebeu a nacionalidade grega, tá bom? E também a nacionalidade romana, pelo seu serviço. Então Paulo, na verdade, recebeu a sua nacionalidade romana e a sua nacionalidade grega, porque trabalhou muito bem para o Império Romano e para o Império Grego. Tá bom, meu amigo? E também pode observar que o apóstolo Paulo recebeu uma medalha como fariseu. Exatamente. O apóstolo Paulo estudou muito aos pés de Gamaliel. Todo mundo sabe que Gamaliel, na verdade, era um dos maiores sábios. Lembrando que naquele tempo existiam 70 sábios mais sábios do mundo em Israel. Olha que interessante. 70 sábios mais sábios do mundo em Israel. E esse Gamaliel era um dos mais sábios do mundo. E o apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel. A palavra estudar aos pés é se tornar um escravo. Porque, segundo a história, o apóstolo Paulo, na verdade, tinha um pai rico. Mas a faculdade que o apóstolo Paulo estava pagando aos pés de Gamaliel era tão cara que o apóstolo Paulo se vendeu como escravo a Gamaliel para fazer a faculdade. Entendeu? Isso aqui é muito sério, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu estudei aos pés de Gamaliel. Ou seja, eu me tornei escravo de Gamaliel. Eu paguei a minha faculdade me tornando escravo de Gamaliel. Bom,
Gamaliel era um grande mestre, um dos 70 homens mais sábios do mundo, e esse Gamaliel era da descendência de Manassés, que era uma tribo de Israel, era filho de Simão e neto de Eliel. Então, meu amigo, existiam vários homens sábios, vários doutores, mas Gamaliel era o primeiro mais sábio de todo mundo lá em Jerusalém. E o segundo mais sábio era um homem chamado Samai. Exatamente, meu irmão. E esse Samai era rival de Gamaliel. Então, lá em Jerusalém, tinha vários mestres. E aí, cada mestre tinha um entendimento da escritura do Antigo Testamento, da Torá, ou do Pentateuco. E aí, esse Gamaliel sobressaiu. Gamaliel desempenhou um papel na história judaica diferenciada. Tanto é assim que a história diz que Gamaliel era chamado de Rabã. Você sabe o que significa a palavra Rabã? Significa, olha, mestre supremo. Então, todos os outros mestres eram chamados de Rabi. Mas o tal do Gamaliel era Rabã. Olha que legal, pessoal. Porque Rabã significa o mestre dos mestres. Olha que legal. Isso aqui é muito forte. Então, cada grupo religioso tinha 72 líderes. Entendeu? Cada líder religioso tinha 72 líderes mais sábios que dominavam a religião. Observa que a Bíblia fala de fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, samaritanos e cristãos. Os cristãos também tinham 72 discípulos, tá bom? E esse Gamaliel era um dos 72 líderes mais sábios do mundo, tá bom? Isso aqui, pessoal, é para título de informações. Existem muitos detalhes sobre Gamaliel. Tanto é que o apóstolo Paulo tinha uma rivalidade com Gamaliel. O apóstolo Paulo não fala de Gamaliel, porque Gamaliel aproveitou muito do apóstolo Paulo. Tá bom? E aí houve aquela rivalidade e o apóstolo Paulo se desvinculou de Gamaliel e o apóstolo Paulo não fala muito sobre Gamaliel. A história vai dizer também que depois que o apóstolo Paulo se formou a fariseu, o apóstolo Paulo tomou o lugar de Gamaliel. Você sabia disso? O apóstolo Paulo foi substituto de Gamaliel por um ano. É por isso que quando você lê a história, você vai entender que Gamaliel aceitou a Jesus. E aí, essa vaga de Gamaliel ficou em aberto para colocar um dos 72 mais sábios da região. E aí o apóstolo Paulo substituiu Gamaliel. Provavelmente você não sabe disso. Isso aqui provavelmente vai ser uma pérola gigantesca. O apóstolo Paulo substituiu Gamaliel. Meu amigo, esse detalhe aqui é gigantesco, é monstruoso. Esse detalhe que eu estou deixando para você agora é Golias. Paulo substituiu Gamaliel. Como que se prova isso? Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo mandou apedrejar Estevão, o que aconteceu? As roupas de Estevão foram lançadas aos pés do apóstolo Paulo. Porque naquele momento em que Estevão morreu, apedrejado, o apóstolo Paulo estava em evidência, no sinédrio. É por isso que as vestes de Estevão foram lançadas ou colocadas aos pés do apóstolo Paulo. E se você fizer uma pesquisa mais detalhada, você vai entender que Paulo e Estevão fizeram a faculdade juntas aos pés de Gamaliel. Você sabia disso? Eu vou falar mais detalhes sobre Estevão no outro vídeo. E também nesse vídeo aqui abaixo, eu vou falar mais um pouquinho sobre Estevão, tá bom? Mas agora eu vou deixar mais umas pérolas sobre o apóstolo Paulo. É claro, meu amigo, que nesse vídeo não dá para falar tudo. Foi exatamente por isto que eu lancei esses dois livros. Os dois livros. O livro do Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas, e o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Por que eu lancei
esses dois livros? Meu amigo, porque nesses dois livros tem detalhes importantíssimos sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a questão cultural do povo judeu, sobre a questão cultural da nação de Israel, tanto no território israelense como também na Babilônia e na Suméria. Então, aqui nesse livro dos sermões, além da história profunda em hebraico, aramaico, grego e latim, eu deixo 50 sermões poderosos, com mais de 1000 pérolas. Mais de 1000 pérolas, tá bom? E nesse livro do Gênesis, a revelação completa, eu deixo 1000 detalhes. Preste atenção, 1000 detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano, detalhes querubirianos. Isso aqui, meu irmão, tem detalhes que você não vai encontrar em canto nenhum aqui no Brasil. Mesmo você fazendo uma faculdade, você não encontra esses detalhes. É óbvio que eu recomendo você fazer uma faculdade teológica, tá bom? Mas na faculdade você não vai aprender esses detalhes. Então você que é líder, você que é professor de faculdade, compre imediatamente esse livro, porque você vai ensinar aos seus alunos detalhes que não explicam aqui no Brasil. Não adianta procurar no Google, não adianta procurar no dicionário, não adianta procurar na Bíblia de estudo de rodapé, não adianta. Tem detalhes que somente nesse livro você vai encontrar, tá bom? Detalhes importantíssimos da história, da cultura, do ponto geográfico, ponto linguístico e idiomático. Detalhes que ninguém sabe, você vai encontrar aqui nesse livro, tá bom? Isso aqui é muito importante. Compre os dois livros, lembrando que estão na promoção. Compre imediatamente, eu vou deixar o link, eu vou deixar também o número do meu telefone para você adquirir esses dois livros na promoção, tá bom? Você vai ligar para mim ou mandar uma mensagem de WhatsApp e querendo saber sobre esse livro. E aí você vai adquirir esse livro realmente para ser ainda mais abençoado. Então, aqui vai surgir a pergunta, não é verdade? Paulo era solteiro, casado, divorciado ou viúvo? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você vai responder? Observe que eu já deixei detalhes importantíssimos aqui nesse vídeo. Mas vamos agora entrar nesse assunto. Paulo era solteiro, casado, divorciado ou viúvo? Essa é uma pergunta que não quer calar. E eu sei que você, como líder, precisa saber desses detalhes. Você precisa saber desses detalhes. Porque se alguém fizer essa pergunta para você, vai ficar feio você não saber responder. Não é verdade? Então vamos lá. Paulo, meu amigo, ele seguia várias regras judaicas. Eu já expliquei que para ser um fariseu, a pessoa precisava ser, no mínimo, noivo. Exatamente. Então, na cultura judaica, quando você ficava noivo, você já era uma pessoa automaticamente casada. Isso é cultural, tá bom? Aqui no Brasil é diferente. Mas lá em Israel, quando você tomava uma mulher como noiva, ali você já tinha responsabilidade e já era assumido como esposo daquela mulher, ainda noivo. O apóstolo Paulo, na verdade, era solteiro e, de repente, ele estudou aos pés de Gamaliel por aproximadamente 20 a 25 anos e agora ele precisava pegar o diploma de fariseu. Mas aí ele não era casado, então ele não podia pegar esse diploma. O que o apóstolo Paulo fez? Ele se noivou com a moça. Ele se noivou com uma moça. Para que ele se noivou? Para pegar o diploma de fariseu. Então, antes do diploma vinha um casamento. Como ele não tinha pressa para o casamento, porque o apóstolo Paulo, ele queria se casar com 40 anos. Mas na época, ele ia fazer 30 anos. Agora, o que ele faz? Ele fica noivo com uma moça, ele pega essa papelada da documentação do casamento em relação ao noivado, ele vai para a faculdade entre os 70 homens mais sábios do mundo e entre os 72 fariseus da época, tá bom? E agora, entre os sacerdotes, ele recebe esta carta de fariseu, sendo Paulo, né,
um dos mais sábios daquela época, veio substituir Gamaliel, porque Gamaliel foi batizado pelo apóstolo Pedro. Olha que história, né? Então, houve uma urgência. A vaga de Gamaliel estava aberta. E não tinha ninguém para substituir Gamaliel, além de Paulo ou Estevão. É por isso que existe essa rivalidade entre Paulo e Estevão. Por que Paulo matou Estevão? Meu irmão, porque existia essa rivalidade na escola de faculdade. Uma vez que na faculdade teológica, aos pés de Gamaliel, Paulo seguia a lei de Moisés, guardava o sábado, seguia a lei da circuncisão, aquelas doutrinas hebraicas, aramaicas, judaicas, de guardar o sábado, não é verdade? De fazer a lei da circuncisão, e etc, etc, etc. Já Estevão, ele não guardava a lei de Moisés, porque Estevão aceitou Jesus. E aí, a briga de Paulo e Estevão começou dentro da faculdade de Gamaliel. Logo em seguida, Gamaliel aceitou Jesus e foi batizado por Pedro. E agora a vaga de Gamaliel ficou aberta. E agora houve uma discussão para saber quem assumiria a vaga de Gamaliel. E essa briga ali ficou entre Paulo e Estevão. E entre outros homens mais sábios daquela época. Uma briga terrível. E, na verdade, quem assumiu a cadeira foi o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, segundo a história, se tornou juiz, né? Sucedendo aí Gamaliel. E quando Estevão foi morto, as roupas de Estevão não foi para os pés de Gamaliel, e sim para os pés do apóstolo Paulo. Tá bom? Isso aqui é muito forte. E vai surgir aqui outra pergunta, e para o vídeo não ficar muito grande, eu preciso adiantar. Qual o nome do pai do apóstolo Paulo? Qual o nome da mãe do apóstolo Paulo? Eu vou deixar esses detalhes no outro vídeo, porque talvez você não sabe o nome do pai e nem o nome da mãe. Você sabe o nome do pai e da mãe do apóstolo Paulo? Assista o outro vídeo para você ficar sabendo o nome do pai do apóstolo Paulo, o nome da mãe do apóstolo Paulo, o nome da irmã do apóstolo Paulo, tá bom? O nome dos 3 filhos de criação do apóstolo Paulo, tudo no outro vídeo. Mas nesse vídeo agora, eu vou deixar o nome da noiva do apóstolo Paulo. Você sabe qual é o nome da noiva do apóstolo Paulo? Não sabe? Você sabe qual é o nome do sogro do apóstolo Paulo? Não sabe? Você sabe qual é o nome do cunhado do apóstolo Paulo? Não sabe? É por isso que eu falo, quando você assiste meus vídeos, eu estou falando com humildade. Você aprende detalhes que você não aprende na escola de faculdades brasileira. Aí quando eu apresento os meus 2 livros, alguém fala, não precisava mostrar os livros. Meu irmão, eu estou apresentando os livros porque os livros têm detalhes que você não sabe. E aí você fala, não, eu vou assistir os vídeos porque compensa assistir os vídeos. Os meus vídeos são legais, porém aqui eu mostro muito mais detalhes sobre os personagens da Bíblia Sagrada. Aqui eu mostro detalhes que está além do vídeo, tá bom? Aqui no vídeo eu deixo somente 10% das pérolas. Presta atenção, olhe para mim com carinho. Aqui no vídeo eu deixo 10% das pérolas. As 90 pérolas, 90% de pérolas estão aqui, ó, nos livros. Então liga para adquirir os materiais. Por exemplo, você já leu aquela história que diz, aquele que deseja a sabedoria, compre-a. A sabedoria é comprada. No outro vídeo eu falei sobre isso, tá bom? Que Salomão, ele pagou 1000 bois a R$3.000 cada boi, aproximadamente, tá bom? 1000 bois a R$3.000. Faça a conta, 1000 vezes R$3.000, tá bom? E aí, essa foi a quantia que Salomão sacrificou para Deus no altar. E aí Deus baixou, Deus desceu. O que tu queres que eu te faça? Você é louco. Você ofereceu 1000 bois no meu sacrifício. Aí Deus desceu, meu irmão. Porque tem parte da Bíblia que diz que Deus se inclina. Salmo 40.
Deus se inclina para ouvir a oração do justo, não é verdade? Mas Salomão foi, além. Ele pagou 1000 bois. E aí Deus não inclinou, Deus desceu. O que tu queres que eu te faça? E aí ele falou, eu quero sabedoria. Deus falou, eu vou te dar sabedoria de tal forma que nenhum rei antes de ti, nem nenhum rei depois de ti, terá essa sabedoria. Tá bom? Então, a sabedoria é comprada. Davi ofereceu 750 bois e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Os sacerdotes ofereceram 500 e se tornaram uma nação eleita. Os sacerdotes, 500 bois, nação eleita. Davi, 750 bois, segundo o coração de Deus. Agora Salomão foi 1000 bois. E aí Deus falou, não, você vai subir de cargo. Você é o homem, o rei mais sábio de todos os tempos. Só perdeu para Jesus. O Jesus falou, eis aqui quem é maior do que Salomão. Tá bom? Porque Salomão era rei. Porque Jesus era rei, sacerdote e profeta. Além de tudo, Jesus não era meramente humano. Jesus era filho de Maria com Deus. Tá bom? Jesus é muito mais do que humano. Vamos lá então, meu amigo. Qual o nome da noiva do apóstolo Paulo? Abigail era o nome dela. Abigail era o nome da noiva do apóstolo Paulo. Qual o nome do sogro do apóstolo Paulo? Jocobete. Olha que legal, pessoal. Qual o nome do cunhado do apóstolo Paulo? Essa aqui é uma pergunta que não quer calar. Meu amigo, olha para mim, por favor, que eu vou soltar mais uma pérola e aí eu vou terminar para fazer outro vídeo. O cunhado do apóstolo Paulo se chamava Gesiel. Você sabia disso? Paulo era noivo de Abigail. E Abigail tinha um irmão chamado Jaziel em hebraico. Mas esse Jaziel é o mesmo Estevão. Você sabia que o apóstolo Paulo matou Estevão, ou mandou matar Estevão, porque Estevão adorava Jesus e o apóstolo Paulo tinha rivalidade com Jesus? E aí, quando o apóstolo Paulo mandou matar Estevão, essa menina, por nome Abigail, ficou com raiva do apóstolo Paulo, porque Paulo mandou matar o cunhado. Estevão não apoiava esse namoro, esse casamento entre Abigail e Paulo, porque Abigail se tornou evangélica, cristã, nazarena, tá entendendo? Seguindo a Jesus. E aí, Estevão disse para Abigail, minha irmã, não case com Paulo, porque Paulo é fariseu, ele é terrível. E aí, essa Abigail começou a rejeitar o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez? Matou Estevão, por causa dessa rivalidade. Entendeu? Talvez você não sabia dessa história e é uma pérola gigantesca, não é verdade? Olha para mim, por favor. Essa pérola, para quem gosta de história, é maravilhosa, viu? É muito boa. Então, meu irmão, Estevão era irmão de Abigail, e Abigail era noiva do apóstolo Paulo. Estevão era sábio, porque Estevão também estudou aos pés de Gamaliel. Logo em seguida, Abigail ficou doente emocionalmente, e Abigail pegou uma febre terrível, e Abigail morreu por causa dessa questão da febre psicológica. Entendeu? E agora o apóstolo Paulo se tornou um homem, entre aspas, casado. Por que casado? Porque ele era noivo com Abigail. Então, culturalmente, uma pessoa noiva era casada. Então o apóstolo Paulo era casado ou noivo de Abigail. Abigail morreu. Então o apóstolo Paulo ficou viúvo. E outro detalhe que talvez você vai ficar bravo, mas é uma realidade. O apóstolo Paulo era nazireu. Tinha cabelos grandes. É por isso que lá em Atos ele faz uma prova de fé, um pacto, e rapou o cabelo, porque os cabelos do apóstolo Paulo iam, né, até as costas. Então, era de quase 1 metro, ou 700 centímetros, tá bom? Quase 1 metro, o cabelo do apóstolo Paulo. Então, meu amigo, todos os nazireus tinham esses cabelos grandes, de quase 1 metro de comprimento, e o apóstolo Paulo era nazireu. Isso significa que o apóstolo Paulo era virgem, porque o nazireu não podia ter sexo
antes do casamento. Aqui no Brasil é aquela bagunça, né? Mas lá para o povo de judeu, a pessoa é circuncidada no 8º dia. O que é circuncidar? É pegar a parte íntima do homem, criancinha, né? E aí você tira a pele da glândula, né? Você corta a pele da glândula e a parte íntima fica careca, tá bom? É isso que é a circuncisão. E uma pessoa circuncidada não pode ter sexo, não pode ter relação sexual fora do casamento, porque a lei de Deus, a aliança está na parte íntima. Como é que ele vai usar essa parte íntima fora do casamento? Tá entendendo? Então o apóstolo Paulo era nazireu, tinha cabelos grandes. E ele se tornou casado, porque se tornou noivo, mas a esposa morreu, né? Antes do casamento, Abigail morreu, então ele ficou virgem. E aí, quando você abre a Bíblia Sagrada, por exemplo, em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala sobre casamento. Aquele que desejar casar, case. Mas aquele que quiser ficar como eu, que sou casado, viúvo, e ao mesmo tempo eu sou virgem, fique. Tá entendendo? Meu irmão, isso aqui é pérola, tá bom? Eu até vou colocar lá no tema. O apóstolo Paulo era virgem? Isso aqui é muito forte, tá bom? E esses detalhes é bom porque você não aprende na faculdade teológica. Mesmo se você colocar no Google, você não vai aprender essas pérolas. É por isso que eu falei que é muito importante realmente. E aí, meu irmão, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 5, ele fala: pessoal, será que eu ou os outros apóstolos não pode levar uma mulher na viagem missionária como Cefas ou Pedro faz? Então, o apóstolo Paulo, ele realmente tinha intenção de se casar. Então, nesse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, historicamente, fala que o apóstolo Paulo, ele estava se relacionando novamente com uma moça para um provável casamento. Tá bom? Mas, logo em seguida, o apóstolo Paulo ficou preso. E aí o apóstolo Paulo realmente não conseguiu mais sair da cadeia. Ele ficou preso por aproximadamente 11 anos. E aí, meu irmão, o casamento de Paulo foi de água abaixo. E aí, resumindo, o apóstolo Paulo morreu noivo, né, viúvo, porque ele já estava casado, entre aspas, morreu virgem, porque ele casou, mas não teve relação, ou seja, ele noivou, mas não teve relação sexual com Abigail. Tá entendendo? Então, meu irmão, todos esses detalhes aqui são impressionantes. E outro detalhe que eu acho impressionante é que, quando Estevão morreu, as vestes de Estevão foi lançada aos pés do apóstolo Paulo. Então, quem ficava com as vestes da pessoa, a túnica, ficava com os direitos espirituais. Aí, o apóstolo Paulo já era um dos 70 homens mais sábios daquela época. Um dos 72 mais sábios do mundo. Para substituir Gamaliel. E agora Paulo recebe as vestes de Estevão. Então, Paulo tinha porção dobrada. Paulo tinha sabedoria que ele ganhou ao estudar os pés de Gamaliel. E Paulo tinha a unção pelas vestes, pelas túnicas de Estevão. Então, Paulo tinha porção dobrada. Paulo era terrível. E outro detalhe, Paulo também recebeu a unção de Pedro. Veio um lençol cheio de animais, 72 tipos de animais. E falou para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro não quis comer aqueles animais ali, que na história é uma tipificação, um simbolismo dos gentios. Só que quando Deus apresentou-se para Paulo, Paulo falou: eu quero os gentios. Eu quero. Então, os gentios, as nações, não era de Paulo, era de Pedro. Deus entregou 3 vezes: Pedro, mata e come. Eu não quero, não vou comer coisas comuns, imundas. Apóstolo Pedro falou: Senhor Deus, eu não vou evangelizar os gentios. Eu não quero trabalhar com gentios. Eu não quero. Por 3 vezes Deus deu esse encargo a Pedro. Pedro não quis. Quando Deus se revelou para Paulo, aí Paulo abraçou os gentios. Então, Paulo tinha a unção de Gamaliel, Paulo tinha a unção de Estevão, e Paulo tinha 3 unções do apóstolo Pedro. Agora imagina quem é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, meu irmão, ele é tão poderoso na Bíblia, que eu deixo no livro esses detalhes, que fizeram uma reunião no mundo espiritual, e o diabo falou para Deus: tira esse homem da terra.
Aí o que é que Deus faz? Eu não vou tirar Paulo da terra, mas eu vou permitir que o diabo venha esbofetear Paulo. Então o diabo colocou uma espinha na carne de Paulo. O que é uma espinha? Depois eu vou fazer um vídeo sobre a escama do peixe e a espinha de peixe. Olha que legal, pessoal. E aquela questão do diabo esbofetear o apóstolo Paulo. Então Paulo tinha um espinho na carne. Você sabe qual é o espinho? Ou em grego, a espinha do peixe na carne. Qual é a espinha do peixe da carne de Paulo? Seria a escama do peixe nos olhos de Paulo? É isso que eu vou explicar num outro vídeo. E você sabe por que a escama caiu nos olhos de Paulo? Tudo isso eu vou deixar num outro vídeo, nos meus livros também. Tá bom? E aí o apóstolo Paulo, meu irmão, morre com 72 anos de idade. 72 anos. É claro que a teoria brasileira, a faculdade teológica, fala que ele morreu com 67, 65, mas historicamente Paulo morreu com 72 anos de idade, tá bom? Até porque a história brasileira, a teologia brasileira, fala que o apóstolo Paulo, no ano aproximadamente 60, né, e 67, ele foi decapitado. Mas se você estudar a história em hebraico e em grego, você vai ver que é totalmente diferente. Paulo foi solto, foi pregar na Espanha, e quando voltou, Paulo já estava com 72 anos de idade, e aí foi para Roma, e aí Paulo foi decapitado, tá bom? Decapitado. Paulo foi o segundo homem que morreu 3 vezes. O primeiro homem que morreu 3 vezes foi Jonas da baleia. Jonas da baleia morreu 3 vezes, tá bom? E Paulo morreu 3 vezes. Lázaro morreu 2 vezes. E teve pessoas que não morreu nenhuma vez, como Enoque, Elias, tá entendendo? E outros. Vou terminar aqui. Depois eu vou falar mais sobre Paulo. Eu acredito que isso aqui já é o bastante. Olha quanto eu tenho aqui para fazer outro vídeo. Depois eu vou fazer outro vídeo. Mas adquira os 2 livros, tá bom? Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Fui eu que fiz esse livro, tá? Fui eu. Por que eu fiz esse livro? Eu fiz porque eu já comprei livros em hebraico, em grego, em aramaico, em latim. Eu já comprei livros em várias partes do Brasil. Já pesquisei nas melhores bibliotecas das maiores capitais do Brasil em busca do conhecimento. E não encontrava o conhecimento. Eu não encontrava o conhecimento. E aí, Deus me deu o conhecimento. E aí eu trago para vocês aqui, olha. Tá bom? Nos 2 livros. Livro dos Sermões e o livro de Gênesis. Livro dos Sermões com 720 páginas. Livro de Gênesis com 715. Meu irmão, olha a espessura. Olha a espessura desses livros. Aqui tem coisa que você não aprende em canto nenhum no Brasil. Então compre, mande uma mensagem agora mesmo. Não perca tempo. Não perca tempo. Mande uma mensagem de WhatsApp. Mande ou ligue para mim diretamente. Coloque 021 62 9 9408 0257. Entendeu? 021 62 9 9408 0257. Esse é o número do meu telefone para você adquirir esses 2 materiais. Tem mais materiais, tá bom? Lembrando que está saindo agora o 3º livro no meio desse ano de 2021. Meu irmão, aguarde, porque está chegando aí pérola, a fonte do conhecimento na vida do obreiro. Meu irmão, é coisa extraordinária. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, deixa o like e ative o sininho para novas notificações. Até porque eu vou deixar outros vídeos daqui a pouquinho. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema,
texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor?
Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados, o livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.